Olá pessoal, tudo bem aí? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então tá ótimo. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a câmera, né? Ajeitar aqui um pouquinho, isso, ficar bonitinho, né? Então vamos lá, gente. Hoje eu vou passar um recado importante, né? Não seria exatamente assim uma técnica, mas aprender com os outros, né? É muito importante a gente aprender com as outras pessoas que fazem as coisas bacanas, né? E aí o Marcelo Simonato, né? Ele que é um grande líder, que dá palestras e tal, apresentou algumas coisas importantes, né? E eu achei importante passar para você que é corretor, tá? É um papo de líder, né? Porém, você que é corretor, você é líder da sua vida, você é líder da sua empresa como corretor, porque você é um profissional liberal. Então você precisa, antes de mais nada, ter planejamento, ter ética, ter organização, e é disso que a gente vai falar aqui agora, porque o Marcelo Simonato ele extraiu, né, da série La Casa de Papel, e ali foi muito importante. Então ele pergunta, né? O que nós devemos aprender com o professor, né, com o professor da série La Casa de Papel? O que nós podemos aprender? O que a gente pode extrair disso aí e botar na nossa vida, né? Então eu anotei aqui que o Marcelo colocou, foi muito bacana, eu quero passar para vocês também, que é muito legal, e claro, tem que dar todo o crédito para o Marcelo Simonato, afinal de contas, a gente, como eu falei agora, a gente vive aprendendo, né? E muitas pessoas não conhecem ou não têm acesso às informações que eu tenho, então é um prazer para mim também passar para vocês esse tipo de técnica, esse tipo de liderança que é muito importante na vida da gente como corretor, como profissional liberal. Tá bom? Então vamos lá, gente. São uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito técnicas, né? Oito tópicos importantes para que a gente possa aproveitar. A primeira delas que a gente aprende com o professor de La Casa de Papel, a primeira delas é o planejamento, né? Aqui tá, ele escreveu assim: na cena, quando ele faz o recrutamento da Tóquio, todo mundo conhece a Tóquio, né? Ela pergunta para ele: por que eu deveria aceitar a sua proposta de assaltar um banco, né? E o professor ele responde: porque eu planejei por muitos longos anos esse tipo de ação. Então tá aí, ó. Esse ponto é fundamental. Aqui nós temos primeira coisa, o primeiro ponto principal de tudo, o planejamento. Ele foi sistemático em seu planejamento, nas falhas, nos riscos. Ele, como líder, guiou sua equipe para um projeto extremamente ousado. E porque ele havia calculado, né, friamente cada passo da sua ação. Então, aqui nós temos que aprender o planejamento. É você detalhar exatamente o que você quer fazer. Quando você vai trabalhar num projeto, por exemplo, você tem que detalhar exatamente o que você vai fazer, independente da preleção, independente da tua gerência, o que você, como profissional, gosta de fazer e dentro do seu gostar, o que você pode planejar, ok? Então aqui ele ensina o primeiro ponto principal, né? O planejamento. Nós devemos ser planejados. O corretor, apesar de ter, como eu falei agora, aqui ser um papo de líder, né? É um papo de líderes isso aqui. Mas o corretor também é um líder, né? Então ele precisa se planejar. Ele precisa estar dentro daquele seu planejamento, ousado ou não, mas ter um planejamento, né? Ter um planejamento e contar com as falhas, os riscos, para que o seu planejamento não saia fora daquele caminho que ele traçou, que você traçou, entendeu? Você traçou aquele caminho, aquele planejamento, então tem que seguir. Então você tem que medir as falhas e os riscos que podem acontecer durante esse caminho do planejamento, o que acontece para você continuar e atingir o final, né? Atingir aí a finalização do planejamento. Então, o planejamento é fundamental. Segundo ponto, recrutamento baseado na diversidade. O professor recrutou pessoas de forma que um grupo muito diverso e cheias de habilidades. O que nós devemos aprender? Devemos aprender que o sucesso está no apoio e na diversidade de cada um. Olha só, gente, um dado muito importante aqui. No stand de vendas, a gente passa lá 10 horas por dia, junto com os nossos amigos ali corretores. Então procure identificar, né, quais são as habilidades, as diversidades que os seus amigos corretores
podem ter. Porque tem muita gente que é boa em computador, né? Esses dias eu, por exemplo, montei um texto para mandar por via WhatsApp, para mandar para os clientes, né? E não ficar ligando. Eu queria montar um novo jeito de falar com o cliente, porém com um texto bem bonito e tal. E aí eu apresentei isso para uma corretora e ela falou: Jolima, por que você não coloca negrito, né, nos tópicos principais do texto? Eu falei, pô, tá aí, né? Tá aí. Ou seja, é uma habilidade que eu não tinha, uma habilidade que eu não conhecia. E ela foi lá, me explicou direitinho no WhatsApp como é que eu fazia, né? Botar o itálico, ou botar o negrito, ou botar letras assim, letras assado e tal, tal, tal. E eu deixei o texto bonitinho e mandei para os clientes com essa habilidade que ela tinha, com essa diversidade que as pessoas têm. Porque ali dentro do stand, você conhece o corretor ali, você conhece o teu amigo ali, mas você não sabe o que ele é lá fora. Você não conhece que tipo de diversidade que ele tem, que tipo de vida ele tem lá fora. Então você tem que respeitar essa diversidade e contar com o apoio dele, né? Então procure saber dentro do seu stand, através de conversas na hora do almoço, não da hora do trabalho, claro que não. Na hora do trabalho, não. A hora do trabalho é foco total em cima da ligação, em cima do ponto né? Enfim, fazendo o seu trabalho normal dentro do stand. Então, na hora do almoço ou no bate-papo daquele café ali, você conversar com o seu amigo corretor, entendeu? Ver o que ele pode oferecer para você e o que você também pode oferecer para ele, né? Porque muitas vezes você é bom numa coisa que ele deve estar precisando. Né? Ontem mesmo aconteceu, só para contar aqui rapidamente, para a gente já ir para o terceiro ponto, né? Ontem mesmo aconteceu uma coisa muito importante, uma cena, né, muito importante, onde que teve ali um grupo de corretores que perguntou para mim a respeito da autorização de compra e venda, como é que deve cobrar, como é que deixa de ser, como é que é feita a negociação na mesa, né, com o coordenador, por que um coordenador recebe, por que um corretor recebe a sua comissão parcelado, tudo picado todo mês, por que acontece isso? Eu apresentei 2 tópicos, 2 razões importantes, né, que é a negociação que o coordenador, né, e também é a questão da negociação também de outra maneira, né? Se pode ou não pode, o que o coordenador tem que falar com o corretor, se tem autorização dele ou não. O coordenador não pode de maneira nenhuma tomar as suas próprias rédeas sem falar com o corretor e fechar a negociação e aí depois ferrar com a vida do corretor, não. Então eu apresentei vários detalhes importantes, né? E eles ficaram muito felizes comigo, porque foi um papo de 20 minutos, entendeu? Que eu sanei várias dúvidas ali. Porque eu estudo o mercado da corretagem, né? Eu estudo muito a corretagem. E passei isso para eles, né? Passei isso para eles. As pessoas não conheciam exatamente, né? Eu não vou falar aqui que nome de corretores que é, eu não cito o nome de ninguém, nome de empresa nenhuma, justamente porque eu não tenho essa autorização também. Então são pessoas que perguntaram para mim, né? E eu fiquei muito feliz de ajudá-los. Porque é isso, eu tenho essa habilidade, eles não tinham. Mas em compensação, eles têm habilidades ali que já me ajudaram também. Né? Então é muito importante isso aí, você ter essa afinidade com o grupo que trabalha com você. Porque afinal de contas são 10 ou até mais horas ali juntos, né? Tá bom, gente? Vamos para o quarto aqui, ó. Estabelecer ética. Quando se trabalha com um grupo com várias habilidades, temos regras e comportamento moral, regras do certo e do errado, e positivo e negativo. O professor, ele sabia que ali ele teria que colocar regras, né? Porque senão ficava complicado. Se não botar regra, comportamento moral, porque tinha uns caras ali meio fraco das ideias, né? Que gostavam de fazer coisas que não devem dentro do grupo. E quando se trabalha em grupo, tem que haver regras e comportamento moral que se respeite, né? Então, isso foi muito importante. Então, no momento em que você está trabalhando com o seu amigo, né, você está trabalhando com o corretor, você está vendo ali o corretor ali concentrado, trabalhando, respeite, a não ser que seja realmente importante, né? Você conversar com ele, pedir uma informação para ele, aí você vai lá, tira ele do foco, pergunta para ele, mas não atrapalha ele, né? Vamos ter ética, vamos estabelecer essa ética moral, vamos ter um comportamento profissional dentro do stand, né? Vamos ter ética, vamos saber o que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo dentro do stand. Na sua própria vida também é muito importante, né? Muitas vezes tem pessoas ali que estão ali 100% focadas, ali fazendo alguma coisa, aí vem um, fala, tira a pessoa do foco, entendeu? E fica aquela coisa toda e tal, o cara já se perde, aí já não sabe mais o que fazer, porque a gente trabalha muito com concentração, com foco,
dentro do stand de venda. A gente trabalha muito com isso, né? Então precisa estabelecer uma ética para não haver problema entre os corretores e muito menos com a coordenação. É muito importante você estabelecer essa ética com você e com seus amigos também. Quarto, vamos lá para o quarto agora, não quero alongar muito aqui. Quarto, capacitação, treinamento e mentoria. Isso é de suma importância. Quando o professor recrutou esse pessoal todo aí, eles tiveram que fazer um treinamento, deixar todos habilitados e capacitados. Você tem que aprender como agir os casos de emergência também. Desenvolver com competência, você tem que confiar na sua competência, em seu treinamento. Lembre-se, você foi capacitado para isso. Gente, quando eu falo aqui, quando eu já comentei isso com vários amigos meus, né, como eu falei para vocês, eu estudo muito comércio, mas uma coisa que eu estudo muito o mercado, né? Mas uma coisa que eu faço muito é estudar o projeto. Estudar projeto. Parece, né? Não, mas eu já sei tudo, já fiz a maquete, já conheço tudo e tal. Não, você não conhece tudo. Uma maquete, ela guarda muita coisa importante. Então, gente, a capacitação, o treinamento e a mentoria, ela é de suma importância. Por isso eu digo para você, sabe, vá e participe das reuniões virtuais, participe dos estudos de maquete na preleção, participe, né, dos estudos mais técnicos, participe. É muito importante você ficar altamente capacitado. É muito importante você ter um treinamento profissional. É muito importante você ter a mentoria de pessoas que estão num cargo a mais que você e que pode passar coisas boas para você. Sabe? Uma CEO, ou então um diretor, um coordenador, ou então um gerente. Se eles ocupam esse cargo, é porque eles têm alguma coisa de bom para oferecer para nós. Não que eles entendem mais do que a gente, não. Porque quem está dando a cara para bater todos os dias lá somos nós, corretores. Mas eles estão nesse cargo porque eles conhecem, né? Eles participam de reunião que nós não participamos e recebem informações que nós não recebemos. Então eles podem passar para nós isso. Então vamos nos capacitar, vamos treinar e vamos participar das mentorias o máximo que a gente puder. Porque o quanto mais você tiver, sabe, tendo competência, melhor é para você. Tá bom? Vamos para o quinto agora? Emocionalmente equilibrado. O professor tinha uma coisa maravilhosa que eu adorava na série. Era a capacitação dele ser emocionalmente equilibrado. Ele era muito equilibrado, gente. Era impressionante. Quem assistiu a série sabe do que eu estou falando. Ele não se deixava levar de jeito nenhum, por barulho nenhum. Ele mantinha a calma, ele conversava com ele mesmo e tal, e tomava a decisão certa. E o grupo adorava isso, né? Então, nunca deixe a emoção tomar conta da razão. Nunca. Olha só. Empolgue um cliente na hora do atendimento, mas prepare-se para aquela pergunta ou ação que você não esperava do cliente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma corretora na mesa, nós estávamos batendo um papo, eu estava trabalhando e tal, e eu parei um pouco, porque eu estava com um pouco de dor nas costas e tal, paramos um pouco para conversar, e ela conversou comigo sobre isso. Eu falei, olha, esse produto pela qual nós estamos trabalhando aqui, você vai encontrar muito cliente que tem assim conhecimento maravilhoso de mercado financeiro, maravilhoso sobre questões técnicas, ele sabe muita coisa. E ele pode fazer uma pergunta para você pela qual você não esteja preparado. Então, faz isso. Você tem que estar emocionalmente equilibrado e saber responder para o cliente, entendeu? Aquilo que ele tem que saber na conversa, no papo, porque você encontra ali clientes que os caras ganham, sabe, muito dinheiro por mês. Muito dinheiro, sabe, diariamente e tal, enfim, né? E pessoas que são altamente capacitadas e têm uma cultura elevadíssima. E pode perfeitamente colocar você numa situação, numa saia justa, digamos assim, né? Se você não tiver, sabe, a capacidade de conversar com ele na mesma altura, né? Na mesma conversa, entendeu? Se você não tiver equilibrado emocionalmente, você vai acabar perdendo a tua venda, tá bom? Então, prepare-se, tá? Sexto, influência
não opinião, influência, não opinião. No momento que você está atendendo um cliente, você tem que encantar o cliente, convencer e dar significado especial ao projeto que você está apresentando, para ajudá-lo a ter bons resultados. Gente, isso aqui é de suma importância também. Tudo que eu estou falando aqui é muito importante, mas a influência e não opinião, né? Que tem gente que chega dentro de um decorado, ele acha que o cliente é algum cara meio doido, né? Que ele não sabe que ali é uma cozinha, que ali é uma área de serviço. Não. Você tem que influenciar ele de maneira inteligente, né? No momento que você está atendendo o teu cliente, você tem que encantar ele. Você tem que convencer ele e dar um significado especial para aquele decorado ou para aquela maquete, ou então manda para a compra que ele vai fazer com você. Dá um significado especial para aquilo, ok? E o projeto, né? E o projeto apresentando ele de maneira para ajudar você a ter um bom resultado. Então, influencie, mas não dê sua opinião, ok? Porque senão ele vai se sentir ofendido com isso. Tá? Tem cliente que é assim. Vamos lá, sétimo, estamos chegando no final já. Sétimo, gente, fé em tempos de crise. Mantenha sempre a fé, porque os imprevistos acontecem. Eventos negativos podem acontecer. Não vender, dar aquele apagão, de repente, sabe, dar aquele apagão, você fala, puxa vida, eu não tenho ideias. Enfim, nunca perca a sua fé, ela faz de você o maior e melhor vencedor da sua vida. Ok? Então não perca, porque pode acontecer, gente. Imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem. E nesse momento você tem que tirar o negativo da tua cabeça e manter a fé de que tudo vai dar certo. Se você crê num Deus, se você crê, sabe, mesmo que você não creia, mesmo que você seja um ateu, não tem problema nenhum, mas você tem que ter fé dentro do teu coração. Porque os pontos ruins vai para aquele que tem fé em Deus e tem também fé e tem também problemas